te amar, me dá eternidade com você. E uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você. E uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você. Glória a Deus. Que cada semente produza o efeito no reino do Espírito, na sua vida, no seu coração. E da mesma forma para quem está assistindo essa transmissão hoje, nós estamos com culto também, as pessoas que não puderam estar aqui hoje, assistindo e recebendo a palavra de Deus, que esta mesma unção de liberalidade alcance a casa, a família, o lar de cada um. Amém, irmãos? Glória a Deus. E pastora Tati, que Deus... deixa eu corrigir aqui, né? Eu falei Tatiane. Todo mundo já ficou Tatiana. Então tá corrigido, tá bom? Amém. Consertado, tá? Porque um ezinho faz a diferença, né, gente? No nosso nome, né? Uma palavrinha, enfim, tem coisas da nossa vida que uma palavrinha, uma letra faz diferença, né? Que Deus possa abençoar nesse processo, nessa etapa, que seja essa a confirmação de que Deus está usando a medicina para fazer a obra completa na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, com muita alegria eu quero convidar pastor Ronaldo, por gentileza, meu amigo, vem aqui. Ronaldo. Amém. Aleluia. Ronaldo é um amigo que foi sendo formado uma aliança aos poucos, né? Bem devagar, sem pressa. O pastor Ronaldo, ele vem já na igreja, e nós temos já um contato desde quando nós éramos ainda no prédio de baixo. Mas ali bem devagarzinho, uma coisa foi se consolidando, sedimentando, com um tempo, com um propósito. E hoje Deus tem nos edificado, né, amigo? Deus tem feito realmente uma aliança, uma amizade, um companheirismo. Eu sinto a honra de poder recebê-lo nessa noite, para ministrar a nossa igreja, os nossos irmãos, que Deus te use como profeta neste lugar. Amém? Ele é pastor na igreja Templo Vivo, aqui em Carapicuíba, só para rapidamente, e ele tem sido uma bênção de Deus na nossa vida, irmãos. As camisetas, tá? Então todas essas camisetas que você está vendo, essas artes aí, 1999, e atrás, e todas essas outras, lá, tem uma ali, e todos esses trabalhos. Agora vai sair uma muito bonita do evangelismo, ficou ótima, do evangelismo. Fez uma arte, eu mandei uma. E o Ronaldo, ele é assim, pastor Ronaldo, ele é aquele famoso Midas, né? Ele transforma em ouro. Você manda um negócio, ele pega aquilo e dá a arte, e dá o brilho. Então, obrigado, que Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Bom, o apóstolo já fez as apresentações, né? E que você possa abrir o teu coração agora. Abra a tua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Mas você tem Bíblia na mão aí, pelo menos, não? Amém. Neemias, capítulo 4, verso 20. Todos acharam? Então vamos lá. Do lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei, e a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta hora, Pai. Usa a minha vida como instrumento do teu Espírito Santo, Senhor.
que ela possa ser transmitida a cada alma, a cada coração aqui presente, Pai, que ela possa produzir fruto em cada vida, Senhor, e que em nome de Jesus Cristo, Senhor, tudo aquilo que se levanta contra a Tua palavra agora, caia por terra, Deus, em nome de Jesus. Toda inquietação, Senhor, todo dispersar de mente, Pai, nós repreendemos agora, Pai, em nome de Jesus, para louvor da Tua glória. Pode se assentar, irmão. Eu quero falar nessa noite sobre ser bênção em tempos difíceis. Amém? Porque os dias eles são maus. Os dias eles são difíceis. E eu sei que vocês estão no tema sobre restauração. E eu quero que você pense comigo que nós temos que entender o nosso chamado. Ok? E diante dele, a gente precisa se manter firme. Agora, quando a gente fala de restauração, a gente está falando de reconstrução. Amém? E reconstruir é construir de novo, é reorganizar, é reformar. Mas eu quero que você pense também que toda restauração e toda reconstrução, ela traz um incômodo. Porque todos aqui já reformaram a sua casa alguma vez na vida? Ninguém? Levanta a mão aí. As irmãs ficam em desespero, não é verdade? Porque é pó para todo lado, é coisa fora do lugar, é uma bagunça total e completa. Mas só que, qual é o seu objetivo em fazer a reconstrução, a restauração? É o que vai vindo no final, é o resultado final. Então você passa por todo aquele processo, esperando que no final você consiga ter a sua casa numa condição bem melhor do que quando você começou a construir. Então nós temos que ter essa ideia que se nós estamos numa restauração, numa reconstrução, nós temos que ter um objetivo. E eu tenho um versículo que eu carrego comigo, que está em Eclesiastes 7:8, que diz assim, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Porque nós somos muito bons em começar coisas, mas às vezes não somos tão bons em terminar coisas. E quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, no altar de Deus, nós temos que ter propósito. E tudo que nós fazemos, e entenda isso, tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Então, se Deus te trouxe aqui nessa noite, você está vindo nesses cultos, Deus tem um propósito na sua vida e você tem que esperar algo em nome de Jesus. Amém? Agora, eu aprendo algumas coisas aqui com Neemias. Primeiro ponto, precisamos reconhecer as necessidades. Porque quando você começa a restaurar e reconstruir, é porque você vê a necessidade de fazer isso. E como que nós aprendemos isso com Neemias? Em primeiro lugar, seja honesto com a realidade das coisas. Amém? Seja honesto com a realidade das coisas. Volta um pouquinho aí, Neemias capítulo 1, do 3 ao 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província. Então, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança, a misericórdia, para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Continua aí, verso 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti.
não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e o trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. 3 coisas aqui. Primeiro, você tem que aprender a ser piedoso. Porque Neemias, apesar de estar numa terra estranha, ele tinha uma posição de confiança diante do rei Artaxerxes. Ele é uma pessoa que ele tinha que comer tudo ou beber tudo antes do rei para saber se aquilo tinha algum veneno, porque naquela época os reinos eles se conflitavam, então o copeiro era como que uma espécie de escudo nessa questão, então tinha que ser alguém de confiança. E quando ele ouviu falar dos seus irmãos, ele não ficou, problema deles. Ele se preocupou com seus irmãos. E a Bíblia mostra que quando ele ouviu falar da situação que estava em Jerusalém, ele foi automaticamente buscar ao Senhor. E você, como servo de Deus, amado, você precisa ser uma pessoa piedosa. Você tem que se importar com o seu próximo. E muitas vezes talvez você possa vir a querer pensar que o problema não é o seu problema, mas o problema também é o seu problema. Porque quando Deus te levanta como alguém que é servo dele, você tem que entender uma coisa: o seu ministério só funciona e só tem validade se ele te conduz ao outro. E era isso que Neemias fez. Ele, ao receber a notícia, ele passou a orar, passou a buscar ao Senhor. E a segunda coisa é que ele reconheceu o pecado. Ele não floreou, ele não se colocou diante de Deus como alguém superior, porque estava numa condição melhor. Não, ele confessa o pecado do povo e confessa o seu próprio pecado. E busque e interceda junto ao Senhor. Porque haverão momentos, amados, que você vai correr para um lado e para o outro, e os seus melhores amigos não terão como te ajudar. E nessa situação que eles se encontravam, ninguém poderia fazer nada, e ele precisava falar com o rei, e ele intercedeu ao Senhor, porque ele teria que falar com o rei. E ele estava correndo risco, até mesmo de morte, porque o rei poderia se incomodar com aquilo. Mas ele foi interceder ao Senhor, e no final nós lemos aqui, e ele pede para o Senhor falar e tocar no coração do rei. Dependa do Senhor na tua vida em tudo, amado. Segunda coisa, veja a mão de Deus em sua vida. Você vê a mão do Senhor na tua vida? Olha o que diz o verso 18 do capítulo 2. Diz assim: e lhes declarei como a boa mão de meu Deus estivera comigo. Amém? Porque veja, nesse ponto Neemias já tinha falado com o rei, já tinha passado a situação, e o rei, creio que pela ação de Deus, deu a ele tudo o que ele precisava, deu a ele a carta, deu a ele os materiais que ele teria necessidade para reconstruir os muros de Jerusalém, para restaurar a cidade de Jerusalém. E aqui ele declara que ele estava vendo a boa mão do Senhor em sua vida. É uma coisa que a pastora falou agora há pouco.
tem que haver gratidão em nós. Tem que haver reconhecimento daquilo que Deus tem feito. E a boa mão do Senhor tem estado com a tua vida. Porque se não fosse assim, você não estaria aqui. Reconheça a boa mão do Senhor na tua história. Reconheça a boa mão do Senhor na tua vida. Seja grato, porque o Senhor é que tem te conduzido. Terceira coisa. Terceiro lugar. Deus usa pessoas e situações. Olha o que diz a continuidade do verso aí. E também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. Amém? Nós precisamos entender. A Bíblia diz que os anjos, eles tentam entender essa lógica de Deus, em que Deus pega homens como eu e você, que somos falhos, e deu essa oportunidade e esse privilégio de fazer a sua obra. Talvez alguns de vocês aqui, eu quero crer que não esteja nessa situação, e passa-se o tempo, passa-se os dias, e aí o sagrado vai se tornando comum, vai se tornando natural. Eu já sei o que vai acontecer, vai abrir o culto, vão cantar 2, 3 cânticos, e aquilo vai se tornando uma coisa corriqueira, o sobrenatural, o santo se torna natural na tua vida, e você não pode deixar isso acontecer, porque Deus, Ele necessita de você para fazer a obra dEle. Porque Deus usa pessoas e situações. E Deus quer levantar a tua vida para trazer a restauração, seja na tua igreja, seja na tua história. Deus não, Ele vai enviar anjos para te ajudar, mas Jesus, Ele vai conduzir o seu espírito, mas você tem que fazer. E é isso que eles falam aqui: disponhamo-nos e edifiquemos. Quarta coisa, mãos à obra. Tem coisas, irmão, que Deus não vai falar para você fazer. Já está claro. E aí as pessoas às vezes espiritualizam demais determinadas coisas que estão patentes diante delas. Já está claro. Deus quer usar a tua vida, então mãos à obra. Se levanta. O apóstolo dizia sábado lá na nossa igreja: o futuro é hoje. E aquilo foi impactante porque é agora. Essa é a hora, esse é o momento de Deus. Deus não mudou, Deus continua o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que andava durante o dia numa coluna de nuvem para proteger o povo do calor do deserto, e à noite numa coluna de fogo para proteger o povo do frio do deserto. É o mesmo Deus que está com a tua vida. Então levanta no poder do Senhor e mãos à obra. Deixa Deus te usar. Porque olha o que diz a continuidade do verso 18: e fortaleceram as mãos para a boa obra. Eu não sei se você chegou cansado neste lugar. E deixa eu falar uma coisa para você: o cansaço ele é normal, irmão. Nós somos humanos. Mas o Espírito Santo renova as nossas vidas, as nossas forças. Segundo ponto: não desanime e seja atento. Então, primeiro, reconheça a situação. Faça como Neemias. Ele reconheceu a situação, ele orou ao Senhor, buscou, colocou tudo diante de Deus, falou com o rei, e ele foi ali reconhecendo a mão do Senhor. Ele entendeu e eles se levantaram, foram à obra. E não desanime, seja atento. Primeiro, você vai entender o que eu vou dizer agora. Sabe quando você está quietinho na igreja, ninguém nem sabe quem você é? Acho que a maioria já passou por isso aqui, né? Mas quando você se levanta para fazer, oh Jesus! Ao nos levantarmos para fazer a obra, enfrentaremos oposição.
Não adianta você achar que não vai, irmão. Olha o que diz o capítulo 4, verso 1 e 2. Diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se Eliás a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso os montões do pó, as pedras que foram queimadas? Veja, irmão. Talvez Sambalate, interessante que se você ler a história, Sambalate se junta com Tobias, eles nem se conheciam, e se juntam com uma terceira pessoa, e eles se reuniram para começar a questionar e se opor à obra que Neemias, movido pelo Espírito de Deus, começou a fazer. Então entenda, e geralmente quem não faz, critica quem faz. Às vezes na igreja eu fico vendo, eu durante muito tempo fui líder de jovem, líder de homem, fiz 1000 coisas na igreja. E às vezes as pessoas chegavam, olha, fulano falou isso, Beltrano, eu falava, não, fulano não estou nem aí. Por que não faz? E quando você está quietinho no seu canto, você não tem problema algum, mas quando você se levanta para fazer aquilo que Deus moveu o teu coração a fazer, sempre haverá oposição. E sempre terá alguém que dirá, não vai dar certo, quem é você, como que você pensa dessa forma? E aí as pessoas, entenda, amados, olha para a vida de José. José era um homem que sonhava, e os seus irmãos, porque não sonhavam, criticavam. Mas ele era um homem que sonhava, e Deus usava, e ele fazia. A ponto de quando chegou no Egito, ele foi o primeiro depois de Faraó. E você pode perceber, todo lugar que José chegava, ele liderava. Até no cárcere ele liderou. Chegou no cárcere, o carcereiro deu a chave da prisão para ele. Então não se incomode, saiba, entenda que a oposição sempre haverá. Neemias estava lá quietinho no canto dele, sendo copeiro do rei. Ele se dispõe, ele vem, começa a mover o povo, ora, jejua, faz o que tem que fazer, começa a planejar, começa a construir, e de repente se levanta alguém que não tem nada a ver e começa a criticar e ainda zombar dele. Mas não se importe, porque se Deus te levantou para fazer, Deus te sustentará em nome de Jesus. Segundo, esteja alerta. Quando Jesus foi no Monte das Oliveiras orar, e 3 vezes ele voltou para falar com seus discípulos, numa determinada passagem ele diz assim, vigiai e orai. Esteja alerta. Paulo fala no livro de Timóteo que o soldado do céu, ele não perde tempo com as coisas deste mundo, ele está sempre atento às coisas de Deus. Então esteja alerta. Olha o que diz o capítulo 20, a parte A: no lugar que ouvirdes o som da trombeta. Então esteja alerta, porque Deus está fazendo, Deus está falando. E como eu disse, as pessoas, talvez, a igreja mudou muito nos últimos anos, as pessoas mudaram muito nos últimos anos, mas o nosso Deus não mudou. Ele continua falando, Ele continua agindo, Ele continua trabalhando, Ele continua ministrando, Ele continua operando milagres. O problema é que nós é que temos que estar alerta ao agir de Deus. Aguce a capacidade de ouvir. Desperte os teus ouvidos. E não é escutar, é considerar, é ouvir, é analisar, é receber. E como diziam os antigos, é ruminar a palavra. E hoje,
Eu quero crer que isso não acontece aqui, em nome de Jesus, amém? Mas às vezes você chega assim, domingo, culto maravilhoso, tal, todo mundo feliz, aí você chega para a pessoa assim, o que que Deus pregou, o que que foi pregado hoje? Qual foi o versículo? Deus está falando. Aguça o seu ouvido, aguça o seu entendimento, abra os teus ouvidos e o teu coração para que Deus possa falar com você. E Neemias, ele dá uma ordem, no lugar em que ouviu o som da trombeta, então tem que ouvir, tem que estar atento. E Deus talvez está movendo coisas e situações aqui, e que aquele que estiver atento vai fazer, mas o que não estiver. Terceiro, esteja em unidade. O que é unidade? É todo mundo pensar igual? Não. O apóstolo tem um jeito, o pastor Ritter tem outro, e assim vai. Somos pessoas diferentes, de famílias diferentes, com costumes diferentes. E Deus nos trouxe aqui, nos reuniu, para que cada um de nós, dentro da nossa capacitação, daquilo do nosso ministério, traga unidade para que a obra do Senhor seja feita em nome de Jesus. Você tem que estar em unidade. Porque é no meio da unidade que Deus ordena a bênção e a vida para todos sempre. Quarto, guarda isso em nome de Jesus, irmão. O nosso grande problema é que a gente acha que o nosso último problema é o pior de todos os tempos. Já prestou atenção nisso? Quando você passa por um determinado problema, a gente, mas agora é Jesus do céu. Meu Deus, lascou, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Deus sempre pelejará, guerreará por nós. Deus sempre pelejará pela igreja evangélica de Jandira. Deus sempre pelejará pelo seu povo. Não temas. Fica firme. O que ele disse para Josué? Não te mandei eu? Ser forte, corajoso. E é bonito, a gente põe no Facebook, a gente põe no Instagram, às vezes anda com a camiseta, mas o segredo do evangelho, amado, é viver o que está escrito. Então deixa Deus ser Deus da tua história, deixa Deus ser Deus da tua vida, deixa Deus ser Deus do seu ministério. Porque olha o que diz o texto, capítulo 20, verso 4, para ali acorrei e a ter conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. E aí a gente fala assim, ai, maldito o homem que confia no homem. Mas o que diz a continuidade do verso? Que faz o seu braço a sua força. O segredo, amados, está na presença do Senhor em nossa vida. Ele vai pelejar por você. Eu não sei o que Deus tem levantado você para fazer. Talvez você olhe assim e fale assim, meu Deus do céu, é muita coisa. Talvez o apóstolo chegue para você, olha, amado, você vai fazer assim, fazer assado. Nós estamos nos tempos de restauração. Aí você fica com aquele negócio, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Vai, porque o Senhor é quem peleja por vós. E a palavra de Deus diz no livro de Isaías que Ele vai à sua frente. E eu sempre brinco com as pessoas que a gente canta, o nosso general é Cristo, e o general que nós servimos, que é Cristo, ele é diferente dos generais que a gente conhece no mundo, que fica atrás de uma mesa dando ordem para que as pessoas vão. Não, ele vai à nossa frente, ele quebra todas as barreiras, ele quebra todo o poder do inferno contra nós, porque ele peleja por nós. Então não desanime. Não desanime, em nome de Jesus. E para a gente encerrar, não desanime, esteja atento. E para a gente encerrar, espere colher frutos. Amém?
espere colher resultados. Um dos grandes problemas nos ministérios hoje, sabe qual é? É fazer por fazer. Há um princípio na administração que diz assim: quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Onde você quer chegar? Onde nós queremos chegar? E quando nós andamos com Deus, nós temos que esperar colher resultados. Nós temos que criar uma expectativa. Vá um pouco mais para frente aí, capítulo 8, verso 10. Capítulo 8, verso 10. Diz assim: disse-lhe mais: ide, comei gorduras, tomai bebida doces e enviai porções. Vá e desfrute, é para você. Amém? Vá e desfrute, é para você. Porque aqui Neemias já tinha concluído a sua obra, a obra que ele tinha proposto em seu coração, junto com o povo. E agora era um tempo de eles desfrutarem da bênção de Deus. E se vocês estão num processo de restauração, tenham expectativa de que vocês irão colher, e ao colher, vocês vão desfrutar daquilo que vocês colherão lá na frente. Porque a restauração virá. O tempo que você tem projetado irá acontecer, e nesse tempo desfrute. Porque gordura tipifica poder, beber doçuras, alegria. Há poder, há alegria de Deus na sua vida. Há poder e a alegria de Deus te esperando. Porções, prosperidade, enviais por porções. Deus, Ele vai prosperar a tua história. Deus, Ele vai prosperar a tua vida. Porque é palavra de Deus, amado. Segunda coisa, Deus fará você um canal de bênção. Continuidade aí. Aos que nada têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Deus quer te fazer um canal de bênção. Ele te trouxe para esta igreja, amado. Você está aqui? Então repete comigo: Deus me trouxe nessa igreja para eu ser usado por Ele. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Para a gente encerrar de vez agora. Terceiro lugar. Deixa a alegria do Senhor inundar a tua vida. Eu tenho percebido que nesse processo de naturalização do sagrado, às vezes vir para o culto é um compromisso a mais. Não. Eu não sei você, eu me converti há quase 30 anos atrás. Eu sou de uma época que a gente tinha expectativa pelo próximo culto. E a gente tinha aquela esperança: o que Deus vai falar? O que Deus vai falar? Hoje tudo é muito comum, tudo muito à mão, tudo muito disposto. E quando a gente ia para a igreja, a gente ficava naquela expectativa, e o pastor levantava, o pregador da noite, e a gente, muitos de nós, tinha um cadernetinho, anotava, voltava para casa, analisava. Hoje, mas eu não quero ser saudosista. Eu quero que você deixe a alegria do Senhor inundar a sua vida. Você tem que entrar por aquela porta e ficar alegre. Porque olha o que diz o texto aqui:
Portanto, não vos entristeçais. Porque às vezes a gente conquista, realiza, e a gente acha que já fez tudo. Não, vamos para a próxima. Eu trabalho com publicidade. E para mim o maior publicitário brasileiro chama-se Washington Oliveto. E ele tinha uma agência de publicidade. Hoje ele fez uma junção com a Macan, mas ele tinha uma agência ali no final da Avenida Angélica. E quando você entrava na agência dele, tinha uma recepção. E dentro, do lado da recepção, tinha uma caixa de acrílico enorme, enorme. Grande, devia ter 1,5 por 1,5. Ou 2 por 2, sei lá. E era interessante que você chegava ali, você via um monte de troféu jogado lá dentro. E um dia eu vi uma entrevista dele, ele falou assim, não, eu tenho lá na recepção da minha empresa uma caixa que eu jogo todos os troféus lá dentro. E a pessoa ficou, mas você não guarda, você não expõe? Ele falou, não, para mim aquilo tudo é lixo. Eu jogo ali porque eu quero trabalhar pelo próximo troféu. Aquele já passou. E nesse processo de alegria, irmão, eu quero que você entenda que esse processo é de retroalimentação de Deus conosco. Porque quando o Senhor se alegra conosco, nós nos dispomos, nos colocamos na presença dEle e fazemos, e somos instrumentos, deixamos Deus trabalhar, Deus agir. Ele se alegra conosco. E esta alegria renova a nossa força. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu sempre li esse texto e ficava, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Porque quando nós nos dispomos, nos colocamos na presença dEle e dizemos, Senhor, eu quero ser restaurado, eu quero fazer parte dessa restauração, eu quero reconstruir, quero ser seu instrumento. Nós nos colocamos, Ele se alegra. E aí, entenda, amado, Deus, Ele não dá para quem não se oferece. Deus, Ele só dá, por isso que a Bíblia diz assim, sede fiel no pouco, porque sobre o muito eu te colocarei, e isso é para tudo. Então se você for fiel, por menor que seja, aquilo que você está fazendo, talvez ninguém nem perceba, ninguém nem repare, talvez você só vai colocar uma pedrinha, reparar ali um reboco, mas você faz parte, e fazendo parte, Deus vai olhar para a tua história, olhar para a tua vida, vai te encher de novo, vai te encher de força. E é por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu creio que você vai sair de uma forma diferente. Deixe o Senhor se manifestar em você. Deixe o Senhor ser Deus. Deixe o Senhor reconstruir a tua vida. Deixe o Senhor reconstruir a sua história. Talvez você olhe para mim e diga assim, é porque você não sabe a minha história. Você não sabe quem eu sou. Se um dia eu contar a minha história para você, você sente e chora. Mas Deus me colocou de pé sempre. E me sustentou até aqui. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E não se esqueça, Deus sempre pelejará por nós. E o grande segredo não está só aqui, é amanhã de manhã. É quando você levantar, abrir os seus olhos, pegar o trem lotado, se for o caso, o carro, não importa se você trabalha longe, perto. Se você fica em casa, trabalha em casa, cuidando da casa, não importa. Saiba que em tudo que você fizer, o Senhor está com você. Mas eu não sinto, não precisa sentir, você precisa crer. E a alegria do Senhor é a tua força. Seja uma bênção em tempos difíceis, porque a reconstrução ela virá e você fará parte desta história. Amém? Aplauda o Senhor. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua história. Em nome de Jesus. Se coloque em pé. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Noite de restauração.
noite da visitação do Senhor, noite que a palavra dele venha ao encontro do meu e do seu coração, noite onde ele toca em você e ele diz: te farei algo novo. Deus luta por nós. Que palavra! Você crê nisso? Está lutando por esta casa, está lutando pelas promessas. Ele está movendo nas promessas que nós temos, que cada um tem aqui. Se você quer receber uma oração, sai do seu lugar, vamos orar com você. Nós vamos orar por você. Hoje é noite de ministrarmos a sua vida. Se você veio aqui hoje e fala: Senhor, restaura. Se você está na campanha, está num propósito, eu não sei, de repente você estabeleceu. Até a última quinta-feira do mês nós estaremos falando de restauração. E hoje é a oportunidade que você tem de receber uma palavra direcionada por um profeta de Deus, por uma oração por alguém aqui. Se você quiser o fazer, vem agora, rapidamente. Nós não queremos demorar, nós queremos terminar no horário em que você possa também voltar. Amém. Se tiver mais pessoas, aproveita, corre, vem. Aleluia, pode vir, se coloque aqui na frente, aguarde. Sim, Pai, enquanto nós estamos adorando, as pessoas estão ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a mensagem essa noite, e estão dizendo: faz de novo, faz na minha vida a Tua obra, faz na minha vida, Senhor, como prometeste. Eu vou pedir ajuda, eu vou pedir apoio. Os pastores, intercessores, podem vir para frente. Vou pedir ajuda de líderes de células, presbíteros. Vamos nos juntar aqui, irmãos, e ajudar, e a orar, e a liberar um decreto sobre estas vidas. Pode nos ajudar, pastor Ronaldo? Pode nos ajudar, pastor? Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos nessa noite, segundo a Tua palavra, confirma a Tua obra, confirma, Senhor, as Tuas promessas em cada coração, confirma, Senhor, Tu falaste pela boca do Teu servo, e assim como Neemias enfrentou, Senhor, que não há nenhuma provação, tantas afrontas, assim como Neemias enfrentou tantas ameaças, mas ao mesmo tempo, Senhor, ele olhava para Ti